Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, Quinto Editorial. Hoje a gente tem muita informação importante. O Anderson Torres fez um depoimento hoje para o TSE, uma ação que visa a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas será que o que o Anderson Torres falou ali que teve mais relevância durante o seu depoimento? Eu vou explicar aqui para vocês. Imagina também, em um dado momento, uma mídia de extrema esquerda, esquerdista mesmo, ter que anunciar que o mercado prefere Bolsonaro a Lula, quer fora Lula e Bolsonaro de volta para manter a estabilidade do país. Deve ser duro para essa mídia esquerdista, né? Mas aconteceu e foi a carta capital. Também vamos falar da CPMI do MST. Teve vitória, já foi protocolado, mas a gente vai trazer alguns desdobramentos a mais dessa CPMI do MST para você. E por fim, a gente vai falar também da CPMI dos atos antidemocráticos. Tem muita coisa que falar aqui, então a gente vai estar trazendo para você da forma mais clara o possível. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal é um canal de opinião jurídica, filosófica e política também. Então a gente está aqui para analisar o que está acontecendo no Brasil e no mundo político, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dê uma força pra gente aí, tá bom? Bora começar de matéria, que eu sei que você tá aqui por isso, né? Essa matéria é da Folha de São Paulo. Torres depõe em ação que mira Bolsonaro, inelegível, e chama a minuta golpista de lixo. Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro afirma desconhecer a autoria do documento apreendido na sua casa. Vamos lá, só para você entender. Depois dos atos do dia 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou a prisão do Anderson Torres. O Anderson Torres, ele era ministro da Justiça do Bolsonaro. Igual o Dino é para o Lula agora, o Anderson Torres era para o Bolsonaro. Só que o Anderson Torres, depois que o Bolsonaro saiu do governo, ele foi para o governo do Distrito Federal. E esse é o motivo que ele foi preso. Ele passou a ser o secretário de Segurança do Distrito Federal por ter ligação com o Bolsonaro, por estar lá nos atos, exercendo papel de secretário de Segurança Pública. O Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. Dentro desse período, o Alexandre de Moraes mandou dar uma busca e apreensão na casa do Anderson Torres. Chegando lá na casa do Anderson Torres, eles encontraram uma minuta dos atos antidemocráticos. Na verdade, é um pedaço de papel com erros de português, um pedaço de papel sem assinatura, é o que a gente chama de apócrifa, e a mídia fez um auê. Minuta golpista, Bolsonaro queria dar o golpe, prender Alexandre de Moraes, não ia aceitar o resultado das eleições. Então, com base nessa minuta, ainda fortaleceu ainda mais para que o Anderson Torres continuasse preso. Em paralelo a essa ação do Alexandre de Moraes que mantém o Anderson Torres preso, o TSE tem uma ação que busca a inelegibilidade do Bolsonaro. Segundo o TSE, Bolsonaro pretendia não aceitar os resultados das eleições. Ele não ia aceitar. Isso é antidemocrático e essa ação corre no TSE. Essa minuta que foi descoberta lá na casa do Anderson Torres foi protocolada nessa ação do TSE. Não tinha contexto, não é uma prova que se descobriu depois, foi protocolada. A defesa de Bolsonaro argumentou que aquele documento não tinha nada a ver, que não precisava estar naquela ação, que ali o assunto da ação era outra coisa. Eram fatos passados e não fatos futuros. E os atos do dia 8 de janeiro, a minuta, se ainda que fosse real e válida, seria relativa a atos futuros. Só que o ministro corregedor do TSE, que é o Benedito Gonçalves, lembra aquele que chegou até o ouvido do Alexandre de Moraes e falou: missão dada, missão cumprida? Pois é, ele que determinava e falou que não, que ia aceitar a minuta sim. E agora o Anderson Torres foi ouvido por causa dessa minuta. Lá no depoimento, o Anderson Torres explicou. Falou que é uma minuta
mal escrita, que provavelmente alguém colocou lá, ele não sabe quem foi. Muitas pessoas entregavam minutas, até por e-mail eram recebidas. O próprio o Valdemar da Costa Neto já tinha anunciado isso. Não tem assinatura, não tinha valor nenhum e que Bolsonaro sequer conhecia essa minuta. Isso desagradou totalmente eles, porque eles queriam tornar Bolsonaro inelegível. Mas acharam que Anderson Torres ia trair Bolsonaro, coisa que não aconteceu. Então, essa minuta não serviu de nada e o depoimento de Anderson Torres, mais uma vez, demonstrou que nada daquilo que eles queriam provar tinha fundamento ou tinha subterfúgio. Essa matéria do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, prova isso. Vamos pular para outra matéria agora. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. A revista Fórum é a revista mais petista que existe. E nesse editorial aqui chamado Fórum Café, olha só, pesquisa Quaest, mercado financeiro quer Lula fora e o Bolsonaro de volta. Nesta edição do Fórum Café, fala-se da pesquisa Quaest de altos executivos do mercado financeiro e analistas de mercado que rejeitam completamente o governo Lula, apoiam o presidente do Banco Central e sinaliza que querem Bolsonaro de volta. Ou seja, Lula não agrada o mercado. Esse mesmo mercado que traz investimentos, esse mesmo mercado que traz recursos, mercado que gera empregos, não quer saber do Lula. Quer Bolsonaro de volta. E uma mídia totalmente esquerdista vir dar essa notícia, para eles é o ó. Tanto que na CNN, a Daniela, que é a âncora lá da CNN, ela teve que dar essa notícia e a cara de velório era visível. Afinal, eles bem que tentam passar pano, mas no fritar dos ovos, o mercado, o empresário, aquele que investe, o produtor rural, esse não quer saber de Lula. Aquele produtor, aquele que faz o Brasil produzir e ir para frente, não quer saber do Lula. Quem quer saber do Lula? São os artistas, é o MST. Quem quer saber do Lula é essa turma. É essa turma que quer saber do Lula. Mas a gente sabe muito bem que ainda tem muita coisa para acontecer aí. E do jeito que vai, com o mercado, com a força que ele tem não querendo o Lula, o impeachment é quase que inevitável. E já que eu falei em MST para você, olha só essa postagem do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal. CPI do MST atinge o número mínimo de assinaturas e é protocolada na Câmara dos Deputados. Já foi protocolada. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança escreveu o seguinte: mais um avanço da oposição na Câmara. O pedido unificado de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MST, alcançou o número regimental necessário, de 171 assinaturas, para ser instalada. Esperamos agora a investigação com todo o rigor de quem está financiando o terrorismo no campo. Vamos lembrar o seguinte: é uma dupla vitória, tá? Por que uma dupla vitória? Ela pegou espectros de diferentes segmentos da direita e está trazendo de volta a união desses espectros diferentes da direita para atuar em conjunto. Vou te explicar o porquê. Foram 3 pedidos de CPI. Uma do Kim Kataguiri, que é do movimento Brasil Livre, o MBL. Ele que atacou muito o Bolsonaro, até tentando ganhar um protagonismo, mas sabe-se muito bem que não é por aí. Ele que era contra o bolsonarismo. O Ricardo Salles, que é do bolsonarismo, ele veio do bolsonarismo. Ele que foi eleito, foi ministro do Meio Ambiente Bolsonaro, foi eleito na base Bolsonaro, também tinha um pedido de CPMI. E também um capitão, me fugiu o nome dele agora, que não era da base bolsonarista. Representava mais a segurança pública, nunca foi totalmente adepto ao bolsonarismo, também tinha um pedido, porque ele era da bancada ruralista e visava proteger o pessoal do agro, mas é de direita. Ou seja, nessa briga contra o MST,
Esses espectros que antes talvez nem se dialogavam tanto entre si, e talvez por isso o Lula está aí hoje, resolveram baixar as armas, guardar as munições, levantar a bandeira branca e agir em conjunto. E quando se uniram, de um dia para o outro, juntos conseguiram a assinatura da CPI do MST contra invasor de terra, contra quem invade propriedade privada. Isso aqui foi muito importante. Então, assim, é coisa de se comemorar com toda certeza. Vou até fazer outra postagem aqui, que o Glaucon Braido postou aqui, ó. MST aciona Palácio do Planalto para barrar a CPI. O movimento invasor de terras foi implorar para Lula intervir e tentar barrar a instalação de uma CPI, que vai investigar os crimes cometidos contra os produtores rurais. Qual o medo do MST? A CPI foi proposta pelo Kim Kataguiri e também se uniu às propostas do deputado Ricardo Salles e Coronel Zucco. Foram os três que eu te falei. E a CPI já tem as assinaturas. O grande problema hoje, o eco desse pessoal invasor de terras, está no silêncio do Lula. No silêncio do Lula. Afinal, se Lula tivesse posicionado, olha, não invadam terras, eu sou contrário a isso, não façam isso. Ele não fez. Também não apoiou. Por quê? Porque se apoiar, aí o impeachment dele é acelerado. Então, ele está se fazendo de coitado, silenciando. A gente sabe que ele gosta do MST, mas se silenciou e ficou caladinho. Vou trazer uma matéria agora para vocês do Pleno News Notícias. Moraes nega compartilhar dados de 8 de janeiro com CPI distrital. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Lembra que tem a CPMI no Congresso, que a gente ainda está esperando o Pacheco dar andamento. Lembra disso, né? Mas tem também a CPI dos atos antidemocráticos que está correndo em Brasília, lá na Câmara Legislativa pelos deputados estaduais. Deputados distritais, é a mesma coisa estadual, tá? É porque nós temos os estados e o Distrito Federal, todos no mesmo nível hierárquico. A grande questão aqui é que os deputados distritais pediram que o Alexandre de Moraes entregasse os dados dos presos do dia 8 de janeiro, das manifestações do dia 8 de janeiro, para a CPI analisar. E Alexandre de Moraes negou, se recusou. Vou fazer a leitura com vocês. Um pedido de compartilhamento de investigações sobre os atos radicais de 8 de janeiro com uma CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi negado, nesta quarta-feira, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes justificou que os inquéritos são sigilosos e estão em andamento. A grande questão aqui é que, vindo à tona, isso aqui pode, no fritar dos ovos, acabar, espirrando ou respingando em alguém essas responsabilidades. Então, por que tanto medo? Uma vez que os inquéritos já estão disponíveis, pode haver um compartilhamento sigiloso entre a CPI da Câmara, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do STF, mas Alexandre de Moraes optou em não autorizar. Alguma coisa tem de errado aí, pode ter certeza. Vamos lá, preste atenção aqui. A gente tem outra pauta para trazer para vocês. Vocês lembram do deputado Pastor Gil? Vou te contar o histórico. Ele assinou a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Depois, por pressão do Lula, ele retirou. Agora, por pressão do partido, ele assinou de novo. E o que é o ponto positivo e o que é a coisa boa que a gente traz aqui para vocês? Agora, nós temos já 192 assinaturas, porque o Pastor Gil voltou a assinar. Aqui, esse é a postagem do próprio PL Nacional, ou seja, do partido. E o partido falou em nome do Pastor Gil. Apoio à CPMI para apuração sobre o ocorrido em 8 de janeiro pela absoluta transparência. E o PL escreveu: o deputado federal Pastor Gil demonstrou seu apoio à CPMI do ato de 8 de janeiro, para a total e absoluta transparência do ocorrido.
com esse gesto, deixo claro minha lisura, demonstrando que minha atuação parlamentar é visando o bem do povo do Brasil e do povo do Maranhão, completou o deputado. O PL apoia a CPMI para que a verdade e a justiça prevaleçam. Ou seja, agora ele tirou a assinatura e voltou com a assinatura, para você ver o quanto que Lula se encontra fraco em relação à CPMI. Eu vou trazer até agora para vocês uma postagem do Gustavo Gayer, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é o TikTok do Gustavo Gayer. Dá uma olhada só nesse vídeo aqui. Bruno Gomides, quarta-feira, as comissões voltaram oficialmente aqui na Câmara. Estou com o deputado Gustavo Gayer e nós estávamos falando, né, sobre a questão da CPMI dos atos do dia 8. Conversei, deputado, com o André Fernandes mais cedo. Ele disse que a CPMI aumentou o número de assinaturas, foi de 192 para 193 de deputados federais. É o desespero do pessoal do PT, né? Parece que no cabo de guerra, a esquerda tentando destruir a nossa CPMI, eles estão perdendo, tanto é que está aumentando o número de assinaturas ao invés de diminuir, mesmo eles oferecendo cargos, oferecendo diabo a quatro, vendendo, tentando comprar a alma dos senadores e deputados. Ou seja, o Congresso já cansou do Lula, já não quer saber mais dele e vai ter CPMI sim, e nós vamos prender o Flávio Dino, se Deus quiser o Lula cai. É isso daí. Tamo junto, deputado. Um abraço, tchau. Valeu. Vamos lá, só para vocês entenderem. Mesmo oferecendo cargos, mesmo dobrando a aposta, mesmo fazendo de tudo, o Congresso não quer mais o Lula. Vocês viram que o Congresso não retirou as assinaturas e, pelo contrário, quanto mais o Lula investe contra o Congresso, mais ganha-se assinaturas. Só para você entender, aquela época do mensalão, do toma lá da cá, não é a mesma coisa mais. Hoje é diferente. Hoje tem uma base que não está satisfeita com a gestão do Lula e que entendeu que se deixar a corda correr solta, Lula vai querer dominar o Congresso logo logo. Lira já abriu o olho, já viu que não é bem assim. E pode ter certeza, com o pedido do Lira, teria retirada de assinatura. O Lira tem muito poder, vocês não têm noção do quanto. Se o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, começasse a pedir para que os deputados retirassem assinaturas, eles retiravam. Até porque, imagina o presidente da casa te castigando. É muito pior do que o Lula. O Lula é do executivo, não é do legislativo. Então, o Lula não pode fazer nada contra os deputados. Agora, o Lira pode. O Lira pode abrir processo de cassação na comissão de ética. O Lira é muito mais poderoso. E se Lula não está conseguindo as assinaturas, retirar as assinaturas, e se está aumentando, é porque o Lira está deixando. E resultado, Lira só está esperando o momento para dar o bote, vira o impeachment. Se você não assistiu o meu vídeo que eu falo do parlamentarismo, assiste. Vale a pena você entender um pouco a força do Lira dentro do Congresso brasileiro, tá certo? Ficou até o final do vídeo, meu amigo? Te agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigado. Prazer por estar me recebendo na sua casa mais uma vez. Amanhã a gente volta. A gente já vai se preparando para o finalzão de semana, né? Amanhã, sextou, 9 horas da manhã eu estou aqui com você. E assim, tenho certeza absoluta que a gente vai sempre torcer para cada vez as matérias começarem a estar cada vez melhor, tá certo? Grande abraço no seu coração, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.